Boa tarde a todos. Inicio a reunião de Comissão Constituição, Redação e Bem-Estar Social desse dia 11 de abril de 2019, reunião ordinária. Inicialmente eu farei a leitura da ata da reunião ordinária número 5 de 2019. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Flávio Abelsreuter, Rosane do Nascimento e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 9618. Autoriza a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos. Projeto de lei número 1719. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.337, de 20 de março de 2018, aumentando o número de vagas para a contratação emergencial de professores de 15 para até 25 profissionais. Projeto de lei número 1819, autoriza a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden, nas áreas de informática educativa, taekwondo, dança, expressão corporal, teatro, esportes, lazer e ginástica. Projeto de lei número 2019, autoriza a proceder na contratação emergencial de um oficial previdenciário para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos, em uma carga horária de 188 horas mensais, pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por qualquer período. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Referente aos projetos de lei número 96 e 20 de 2019, 96 de 2018 e 20 de 2019. O relator William Heineck passou a palavra para a Procuradora-Geral do Município, Gessiana Sefrim, e para a servidora Ivete Beck, presidente do Instituto da Previdência dos Servidores de Três Passos, as quais esclareceram que houve um acordo entre o Executivo e o Instituto nos seguintes termos. A administração municipal se comprometeu a encaminhar projeto de lei que cria o quadro de cargos definitivo da autarquia municipal, bem como verificará a possibilidade de cedência de servidores efetivos para esta. Por outro lado, o Instituto concorda com a aprovação dos presentes projetos de leis para contratações emergenciais, visando não ficar desassistido dos referidos profissionais, caso restar frustrada a cedência de servidores até a criação do cargo por parte do Executivo, bem como a posterior realização do concurso público pela própria autarquia. O relator proferiu o voto favorável aos presentes projetos e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 1719. O relator Flávio Abelsreuter passou a palavra para a procuradora do município, Gessiana Sefrim, a qual explicou que atualmente a administração municipal possui cerca de 70 concursados fora da sala de aula. Dentre esses, 26 estão afastados decorrentes de licença saúde e licença gestante e 45 exercendo funções administrativas, sendo que apenas foram contratados 15 professores emergenciais, sendo necessário novas contratações emergenciais para essas situações que não comportam a nomeação de professor efetivo. Enfatizou ainda que já foram nomeados mais de 61 professores no último concurso público em um período de 3 anos, o qual somente previa 20 vagas, sendo que o concurso permanece válido até junho de 2020. Gessiana também esclareceu que a administração não poderá efetivar um professor com a simples aposentadoria do outro, sem a devida análise de cada caso concreto, pois existem aposentadorias que não são registradas pelo TCE do Rio Grande do Sul, e nesses casos os professores devem voltar à sala de aula. O relator proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 1819. A relatora Rosane do Nascimento solicitou orientação jurídica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto e salientou que o mesmo já tinha sido analisado na última reunião das comissões e estava somente aguardando o envio da mensagem retificativa. A relatora proferiu o voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis número 9618, 1718 e 20 de 2019. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Não havendo inscritos, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Seguindo aqui a nossa pauta, vou ler a leitura, o expediente sumário que temos. Inicialmente, uma correspondência, documento da colega Rosane, excelentíssimo
senhor presidente da Câmara Municipal de Três Passos, Rosane Cladir Antunes do Nascimento, vereadora da bancada do PSDB abaixo firmado, vem à presença de Vossa Excelência, na forma do artigo 46 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requerer a sua substituição junto à Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social pelo vereador Jair Locatário. A substituição é requerida por questões particulares. Nesses termos, pede deferimento, Três Passos, 9 de abril de 2019, Rosane do Nascimento, vereadora da bancada do PSDB. Expediente da reunião de hoje. Projeto de lei número 22 de 19, trata da contratação emergencial de 2 professores de Educação Física para atuarem junto ao Polo da Academia de Saúde do SF Centro e Parque do Lago Freio, objetivando receber custeio mensal do Governo Federal. Projeto de lei 2319, prorroga o prazo para a regularização dos imóveis ocupados por moradores do bairro Freio Limpe para 31 de dezembro de 2020. Projeto de lei 2419, amplia a concessão para que veículos utilizem equipamentos de amplificação de som, aumentando de 6 para 10 veículos, para publicidade comercial, tanto para carros como para motocicletas. Também inclui a permissão para que um veículo com ampliação de som, quando ocorrer no nosso município atividades religiosas, desde que seja de propriedade do promotor do evento, sem a cobrança de taxas ao alvará. Projeto de lei 2519, autoriza a contratação emergencial de 3 agentes comunitários de saúde para atuarem junto às equipes do SF Santa Inês, Centro e Sul Serra, em função de que não houve candidatos aprovados no último processo seletivo realizado pela Prefeitura Municipal. Projeto de lei 2619, corrige um erro de redação no projeto que trata sobre a contratação emergencial de 2 motoristas, pois a carga horária mensal correta é 44 e não 40 horas. E o projeto de lei complementar número 2 de 19, aumenta os valores das taxas de coleta de lixos constantes no Código Tributário Municipal, a fim de cobrir os gastos relativos ao seu recolhimento e destinação, Haja vista que tais valores encontram-se defasados e cobrem apenas 82,75% do total das despesas. Seguindo então, nós temos um projeto que é de relatoria do vereador Flávio, que não se faz presente. Como é que a gente procede? A gente nomear um outro. Então eu não me nomeio relator, apenas para a gente seguir a pauta aqui. É o projeto de lei número 2219. Eu passo de imediato para a orientação técnica da Cristina sobre a contratação emergencial de 2 professores de Educação Física. Esse projeto, então, é nessas situações de contratação emergencial, que eu sempre falo da questão de verificar a excepcionalidade, né, e a emergencialidade. Nos casos de recurso para programas de governo, tem que se ter um cuidado, por mais que se utilize isso na justificativa, só vai servir para a justificativa quando está na fase de implementação. Pode parecer estranho, mas embora programas de governo federal, quando a atividade é permanente pelo município e os cargos permanentes, tem que se olhar uma visão diferenciada, né? E para ter uma ideia, eu vou ler bem rapidinho, vocês têm uma ideia de como que está isso no Tribunal de Contas e no TJ. A seguinte forma, então, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado. Por exemplo, teve algumas situações em que teve negativa de executoriedade de leis municipais, que previam, então, 5 atos de admissão de cargos de arquiteto, facilitador de oficina, enfim, todos eles voltados a atendimento de programas sociais que foram citados do governo federal, que devem ser providos por meio de concurso público, já que possuem seus cargos de atividade de natureza permanente. Então, o tribunal tem algumas situações que ele olha dessa forma, né? O Tribunal de Justiça também, né, considera aqui, que o serviço público de saúde é essencial, portanto, caracterizado em necessidade permanente, não é possível, em relação a ele, fazer contratações emergenciais, precedente do Pleno do STF. O Ministério Público, no município, por exemplo, de Saldanha Marinho, também colocou aqui uma situação bem parecida com essa, contratação de diversos servidores sem concurso público
para o desenvolvimento de atividades relacionadas a programa de saúde denominado Estratégia da Saúde da Família, ESF, abrangendo os cargos de agente comunitário de saúde, médico, odontólogo, enfermeiro, nutricionista, auxiliar de enfermagem, auxiliar de consultório, também para essa situação, né? E que é irrelevante o fato de tal ocorrer mediante leis municipais. Para a contratação emergencial de servidores públicos, portanto, sem concurso, tem a necessidade temporária e excepcional, não sendo o fato de ser um programa federal a justificativa. Ao longo de todo o período do mandato, mediante as repetidas leis conseguidas junto à Câmara, evidenciando ter sobre ela absoluta ascendência, adota um procedimento de rotina à contratação emergencial, a fazendo inclusive por períodos superiores ao previsto na própria lei, que é o que não acontece aqui, né, nunca foi, enfim, superior. Isso desde que as atividades mais simples, como zeladores, pedreiros, operadores de máquinas, mais complexas, como operadores de computadores, professores, enfermeiros, médicos e odontólogos, num total de 1.540 contratações temporárias, sendo 962 com registro negado pelo Tribunal de Contas. O serviço público de saúde essencial jamais pode se caracterizar como temporário, razão pela qual não assiste razão à administração estadual ao contratar temporariamente servidores para exercer tais funções. Diante disso, então, cabe ao Legislativo verificar qual que é a fase desse programa em questão, né, ver se ele está numa fase de implementação inicial, de uma tentativa, para, então, extrair a emergencialidade, mas sendo uma atividade permanente, por mais que se tenha essa questão de que podem não vir recursos do governo, tem que se olhar com muito cuidado, porque pode estar sendo uma atividade permanente, um programa permanente do município também. Como eu assumi a relatoria do projeto agora, então eu confesso que eu não tenho conhecimento tão aprofundado. Mas pelo que eu estou entendendo, busca receber um custeio do governo federal, mas então o custeio é um negócio temporário, né? E aí tem essa... É estranho, né, essa interpretação. Do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, no sentido de que, por mais que é um custeio do Estado e programas permanentes, provisórios, tem programas que se vêm de muitos anos e que se tornaram permanentes para o município, que o município vai, né, a princípio, daria sequência. Ou pelo menos o cargo, por exemplo, médico, se não existia aquele programa, é necessário e um outro programa, que a existência daquele médico. Mas nessa situação, no caso concreto de professores, para uma situação bem específica, já pode ser analisada de uma forma diferente, né? Enfim. Ou tiver no início ali, pelo que me parece, também já é uma justificativa para que se considere temporário, né? Pela justificativa ali fala da questão do polo da academia de saúde, né? Que está disponível para uso público desde 8 de março de 2017, necessitando de professor para desenvolver as atividades, conforme previsto nas portarias. Me parece que é uma fase inicial, né, que está aguardando esses professores. Então, pode-se olhar a questão de temporariedade a partir disso. Eu acho que sim. Mas no momento em que se tiver permanente por 5, 10 anos... Eu acho que a gente consegue, então, justificar a temporariedade por aí. Então, tendo essa análise assim, então, como relator, eu dou parecer favorável para que vá à votação na próxima sessão. Colega Rosane? Acompanho o voto do relator. Tá. Então, o parecer da comissão é que o projeto número 2219 seja votado na próxima sessão da Câmara. Projeto de lei número 23, de 2019, que prorroga o prazo para a regularização dos imóveis ocupados por moradores do bairro Frei Olímpio para 31 de dezembro de 2020. Minha relatoria, um projeto mais simples, né? Tem alguns poréns que a Cristina vai explicar para nós e passo a palavra a ela. Esse projeto ele é de uma lei de 1997, já foi, em 3 oportunidades foi estendido esse prazo durante esses 22 anos, né, que se realiza essa doação. O IGAN nos colocou aqui para ver essa questão de que não especifica os donatários, mas a gente sabe que foi por meio de anexo e é permitido a especificação dos donatários, então não vejo isso como um problema, né. Tem aqui na lei de 97, depois teve uma atualização nas outras leis.
Em relação ao artigo, isso sim, eu já encaminhei a Procuradoria para alterar, que em alguns momentos ele altera um artigo 14, depois o 4, deve ser um deles só. Então, isso vai vir para nós por meio da mensagem retificativa, eu acredito. E a questão de que não tem a cláusula que deve ter em todos esses atos de doação, que é a situação de reversão, se não cumprir com alguns requisitos, e de inalienabilidade, a palavra mais compridinha ali, que é a questão de não, então, poder alienar, vender, enquanto tiver essa questão da doação. Então, são dois requisitos bem formais, que se vier por mensagem retificativa, não vejo problemas para que se vá à votação. Acho que ficou bem claro, né, para os colegas. Como relator, eu dou voto favorável, que vá à votação, desde que venha as retificações até segunda-feira, que são retificações mais formais, né, de técnica e escrita, então bem tranquilo de ser resolvido. Peço o voto da colega Rosane. Acompanho o voto do relator. Então a comissão dá parecer favorável para que seja votado na próxima sessão. Só falando no microfone, faz favor, colega, por causa da nossa gravação aí. Esse projeto deve tratar a área verde da Frei Olímpio. Ela já foi escriturada a parte de cima da pedreira direita, lá para baixo da minha casa, à esquerda, e falta mais a parte de baixo, do qual foram subtraídos os moradores para o PAC 1 e PAC 2. Então aquela região ali está ainda habitada, não na área de risco, mas tem habitantes lá, alguns. E esses, então, têm a demarcação de sua área, feita pela prefeitura, e está feito o cercamento, e se esses não, então, não escriturarem por esse período até 2020, eles deverão perder esse lotezinho que é de área verde de propriedade do município, que eles estão lá como... não é uso real, mas uma ocupação, né, por questão social. Então é aquela parte mais embaixo. Muito obrigado. Eu peço que o colega, na segunda-feira, quando a gente votar, ou se for a votação, também passar pela outra comissão, que também faça esse esclarecimento para quem nos acompanha, né? É importante essa... Seguindo aqui, então, o parecer da comissão, que o projeto 23 vá à votação segunda-feira. O projeto número 24 de 2019 é de relatoria da colega Rosane. Eu passo a palavra a ela. Solicito a orientação técnica para nossa assessora jurídica do projeto 2419. Tá. Em relação ao mérito, eu vou deixar então para vocês discutirem mais essa parte bem tecnicamente ali, que é menor, né? O artigo 1º, ok, não tem nenhum problema para que seja previsto da forma como está. O artigo 6A, que é a alteração, esse, então, ele não está no local apropriado, né, que são referentes ao próprio processo administrativo, e a forma de regularizar tem que ser por meio ali, então, de um decreto ou uma lei própria. E eu encaminhei essa sugestão ao Poder Executivo, e eles já nos enviaram, então, mensagem retificativa, retirando esse artigo aí, que tecnicamente ele não estaria correto nesse projeto de lei, que é o artigo, a alteração, o artigo 2º ali, que altera o artigo 6A. Então, esse foi excluído, os demais permanecem como estão, e formalmente está ok para ir a votação da forma como se encontra agora. Seguindo a orientação técnica aí da nossa assessora jurídica, e como já veio também corrigido, que não estava certo, está apto para ir à votação. Eu também acompanho o voto da relatora, então o parecer da comissão é que o projeto 24 de 2019 seja votado na próxima sessão da Câmara. Projeto de lei número 25 de 2019, ele trata da autorização, autoriza a contratação emergencial de 3 agentes comunitários de saúde para atuarem nos postos do Santa Inês, Centro e Sul Serra. Como relator, então, de imediato, não tem... A discussão é técnica, né, e mais simples. Eu passo a palavra à procuradora Cristina. Antes eu alertei a questão dos programas federais, no sentido de somente avaliar essa questão de que não serve como justificativa, como tem que analisar a fundo
que ela não serve para justificar. Tem que analisar se está no início da implementação do programa ou no final. Mas agora a questão dos agentes comunitários de saúde e a questão dos combates a endemias e dos agentes tem uma diferenciação, que também já é diferente daquela situação que tem uma lei federal que prevê que é vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos na forma da lei aplicável. Nós sabemos, né, até a secretária da Saúde já esteve aqui nos avisando essa questão do surto que tem. Então, eu só pedi, conversei com a Carol e solicitei que viesse, não está na justificativa, que formalizasse isso para futuramente não ocorrer, então, uma violação, se verificar uma violação à lei, deixando claro que existe um surto, uma possibilidade, e para complementar a justificativa. Eles ficaram de enviar à Secretaria de Saúde e nos enviar também essa complementação da justificativa. Se vocês acharem que não é necessário igual vir até segunda, tendo visto o conhecimento de vocês, vocês têm condições e poder para isso, para se colocar a votação mesmo não vindo. E se acharem seguro que venha, então, essa complementação, também é uma opção que vocês têm. Posso? Pode, colega. Não tenho dúvida que a contratação desses agentes de saúde é necessária, né? Mas, por outro lado, né, veja, por exemplo, o bairro Serra, né, Santa Inês, estava sem agente de saúde. Então, e este é um programa, ele não é um programa temporário, né? Ele é um programa permanente. Então, claro que pela lógica, né, teria que haver concurso. Mas a justificativa que eles apresentam é de que ninguém foi aprovado no concurso, na seleção, né, anterior, feita anteriormente. Mas na situação em que o município se encontra, eu acho que não tem como nós dizermos não, né, vamos exigir que o município faça, que seria o correto, né, o teste, a seleção, né, porque é de fato uma necessidade, mas eu acho que de forma correta deveria haver, não deveria ser emergencial, né, nesse caso, porque a gente de saúde não precisa sempre, né. Colega Rosane? Assim, só para complementar, colega, a gente sabe que lá no Parque 2 faz um bom tempo que não tem agente de saúde. Certamente essa contratação lá da Sulcera seria para o Parque 2, porque lá tem muita reclamação. Sim. E lá eles precisam urgente mesmo de um profissional lá, um agente de saúde permanente. Com certeza. Obrigado, os colegas. Mais alguém quer se manifestar? Não? Eu acho assim, a questão da justificativa, até pela relação que tem com o executivo, o legislativo, acredito que venha, mas não tem por que exigir até segunda-feira, porque se der algum imprevisto de não vir, a gente travar essa votação, né? Existe uma coisa que é um fato notório ao público, que o direito também considera, então é sabido de todos esse surto que tem, a necessidade que tem, então não é tão necessário um documento por escrito. Mesmo que eu acredite que virá conforme atendendo a solicitação da nossa procuradora. Então, como relator, eu considero que esse projeto está apto para votação na próxima sessão. Peço a votação da colega Rosane. Acompanho o voto do relator. Portanto, então, esse projeto está apto para a votação. Deixa eu só ver aqui. Isso aqui, era o 25, só para eu não me perder na ordem aqui. Seguindo aqui o projeto de lei número 26 de 2019, né? Então, que a relatora é a colega Rosane, passo a palavra a ela. Solicito a orientação técnica da nossa assessora jurídica. O projeto de lei ele é bem simples, só veio a corrigir um erro então que tinha no projeto original, que o cargo de motorista estava como 40 horas semanais e no plano de cargos e funções do município, a carga horária é 44 horas semanais e o padrão é 5 de qualquer forma no plano de cargos. Então, não há nenhum prejuízo, porque realmente foi um erro e os atos administrativos podem ser revistos a qualquer tempo, a qualquer momento. Não tem nada de prejuízo aos servidores, então, porque só foi um erro na redação. Não tem problema para que vá à votação.
Escutando aí a nossa assessora jurídica, foi mais uma correção, né? E está apto para ir à votação, então. Sigo o voto da relatora e então a comissão define que o projeto está apto para ser votado na próxima sessão. Por último, nós temos o projeto de lei complementar número 2 de 2019, que seria o relator vereador Flávio. Eu passo a relatoria para a minha pessoa, novamente, só para facilitar o nosso trabalho. E o projeto trata do aumento de valores das taxas de coleta de lixo constante no Código Tributário Municipal. De imediato, eu peço a orientação técnica da procuradora. Esse projeto também é viável para que vá à votação, só existiam alguns aspectos formais mesmo em relação aos princípios do direito tributário, que é a observação dos 90 dias, né, o princípio nonagesimal, que não havia então essa previsão, e também da anulidade, né, que é no ano seguinte que os efeitos possam ter os efeitos dessa lei, possa ser cobrado esse aumento dessa taxa. E veio então a mensagem retificativa, conforme eu já havia solicitado, fazendo a alteração, então, para vigorar em 90 dias a contar da data da sua publicação, repercutindo efeitos para o exercício 2020. Sendo assim, está ok para que vá à votação, não há nenhum problema, porque tem também a previsão na LDO, então não há nada que impeça esse aumento, e a justificativa, o mérito está bem exposto na justificativa também, não tem problema. A justificativa vem com os valores, inclusive, comprovando que os valores só cobrem apenas 82,75%, né? Então tá, então o grande ponto da justificativa seria isso, então como está comprovado juntamente com o projeto, eu acho que ele está tudo tranquilo. Alguém quer se manifestar, fique à vontade, né? Muito obrigado. Esse projeto, aqui diz numa tabela a atual cobrança que vai dar-se-á. A tabela anterior, nós não temos ela, só tem que o valor arrecadado não corresponde ao pagamento da despesa, que dá 80 e poucos por cento apenas da despesa. Mas vamos lá. A taxa de lixo diz assim: coleta de lixo 74 URM, vamos a seguir a comercial, diária, comercial, industrial e serviço diário. Isso é uma empresa que está lá diariamente trabalhando? A comercial, industrial, serviço alternada, 30 URMs. É uma coleta de lixo diária naquele local? Residencial diária, URM 30 é mensal? Residencial baldio. É uma casa com terreno e ninguém morando dentro, ou é um terreno sem casa? Comercial baldio. É um comércio que não está sendo utilizado por inquilino, que se torna baldio e se cobra o URM 18,5 e de repente ele vem a ser ocupado. Fica essa mesma taxa, é esse que eu queria discutir com todos enquanto vocês estão aqui. Posso eu estar errado no meu entendimento, mas eu gostaria de colocar os demais para ouvi-los também. Assim, ó, eu acho que, como ele era um projeto de relatoria do colega Flávio, que hoje não pôde se fazer presente, isso. Se a gente não se sentir seguro em relação às informações, eu acho que ele não vem em regime de urgência, né? Acho que não, né? Só para o ano que vem nós temos tempo, a gente pode se aprofundar, até porque é uma questão que mexe no bolso do cidadão, né? A gente pode, eu acho que seria uma boa, a gente tem uma documentação para analisar, a gente pode ter esse tempo aí, não temos urgência. O vereador Marli quer se manifestar? Sim, por exemplo, o vereador Ido, ali onde diz residencial diário, né? Há ruas em que o caminhão do lixo passa todos os dias. Há ruas, a residencial alternado, né, onde ele não passa todo dia. Por exemplo, na rua onde eu moro é residencial alternado.
né? O lixo não passa todos os dias, o caminhão do lixo, né? Eu imagino que, né, deva ser isso, né? Agora, eu acho que temos que sim tirar todas as dúvidas antes de votar, né, o projeto, que fica ali na dúvida mesmo, o residencial baldio, comercial baldio, né? É uma dúvida, existe um comércio ali, mas o terreno é baldio, como é que, né? Eu acho que tem que esclarecer. Então eu dou até porque agora eu sou relator, né? Então eu sugiro que esse projeto não vá à votação e a gente convoque alguém do executivo para a próxima reunião de comissões vir nos explicar sobre essas informações. Senhor presidente, boa tarde, eu iria deixar para falar na outra comissão, mas a gente está aqui, né? Até para adiantar. Eu iria propor também, tem algumas dúvidas, como o colega Ido aqui, e como esse projeto só vai entrar em vigor para o ano de 2020, isso. Eu ia sugerir que a gente discutisse um pouco mais. Isso. Tem inclusive a questão aí da cobrança da taxa de recolhimento de lixo no terreno baldio, né? Que ele não gera lixo. Eu tive comentando com algumas pessoas da administração, e eles me argumentaram que o serviço está à disposição, né? Só o proprietário do terreno ele não está usando. Mas eu acho que às vezes gera lixo, mesmo Sim. que o terreno é baldio, ele pode gerar lixo. Mas, por exemplo, nós temos hoje terrenos que estão plantados, né? Ele não gera lixo. Então, assim, eu concordo com o colega Ido, a gente poderia discutir, já que não tem urgência desse projeto. Eu também depois na nossa comissão vou acompanhar então, essa ideia. Eu acho que essa independente de quem o município enviar para vir falar sobre o projeto, a gente pode questionar isso, e isso vai ao encontro de várias situações, né? A questão de um cadastro municipal, dos domicílios, enfim. Eu andei olhando, tem prefeituras que fez a contratação de empresa, que fez essa atualização de avaliação de imóveis, tudo. Isso tudo é um bolo só, né? De avaliação de imóvel, de terreno baldio ou não, qual a situação do imóvel, é ocupado, ele está em boas condições, enfim. Isso aqui vai ao encontro disso, né? Eu acho que pode ser uma discussão bem interessante. E nós seremos cobrados por qualquer projeto, principalmente que aumente despesas no bolso do cidadão. Nós temos tempo e temos várias dúvidas, então... Ainda para adendar, por exemplo, vamos pegar essa rua aqui. Daí aqui tem um terreno baldio e esse é contribuinte porque o terreno está autorizado a cobrar. Mas aqui ele recolhe o lixo. Daí eles dizem, vamos supor, eles podem alegar, não, mas ele passa na frente para recolher aqui, mas ele não recolhe aqui. Ele recolhe ali, não é por causa desse terreno que ele vai passar, é por causa daquele ali que tem um imóvel que produz o lixo a ser recolhido. Aí mas se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas a disposição legal é que o serviço estando disponível ao cidadão, ele pode ser cobrado. A lei dá esse amparo para o município, porque senão seria impossível ter um controle. Como é que tu vai controlar isso? Tem amparo legal. O município o serviço está disponível. Se o proprietário do terreno não está usando, é porque ele não quer, porque inclusive existe uma função social do terreno, né? Existe uma coisa que é a função social do terreno, então o proprietário, por isso que ele tem que manter o terreno limpo, tem que manter o terreno em condições, porque existe uma função social. Terrenos que, né, em algumas regiões da cidade por muito tempo ficam abandonados, o município pode cobrar, inclusive. Então existe essa relação cidadão-município, cidadão-executivo, ela tem uns amparos legais para que haja um meio termo possível de ter uma lógica de relacionamento. Senão não teria como que o município vai controlar isso. Então tem amparo legal. O município disponibiliza o serviço, ele pode cobrar. Isso aí tem, né? Mais alguém quer se manifestar? Então a comissão define que a gente vai discutir na próxima reunião de comissões, assim que seja possível a presença de alguém do executivo para discutir melhor esse projeto. Tá? Vereadora Rosane, acompanha o meu voto? Acompanha o voto do relator. Então tá. Essa foi a decisão da comissão. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião da nossa comissão e passo a palavra à colega Marli, que fará a reunião da outra comissão.
tem. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 11 de abril de 2019. Primeiramente faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 5/2019. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Arleito Mazzoni, Ido Roden e Marli Franck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 96/18. Autoriza o poder a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos. Projeto de lei número 17/19. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.337, de 20 de março de 2018, aumentando o número de vagas para a contratação emergencial de professores de 15 para até 25 profissionais. Projeto de lei número 18/19. Autoriza a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden nas áreas de informática educativa, taekwondo, dança, expressão corporal e teatro, esportes, lazer e ginástica. Projeto de lei número 20/19. Autoriza a proceder na contratação emergencial de um oficial previdenciário para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores de Três Passos, em uma carga horária de 188 horas mensais, pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por igual período. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 96/18. A relatora Marli solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica, tendo em vista o acordo entre o Executivo Municipal e o Instituto de Previdência do município, conforme já mencionado na Comissão de Constituição e Redação. A relatora proferiu voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei número 17/19. A relatora Marli Franck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. A relatora proferiu voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei número 18/19. O relator Ido Roden solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto e explicou que ficou comprovada a emergencialidade e o excepcional interesse público das contratações pretendidas, sendo que a justificativa para a contratação dos profissionais apresenta elementos que demonstram a necessidade temporária. O relator proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 20/19. O relator Arleito Mazzoni solicitou que o presente projeto salientou que o presente projeto já foi analisado na Comissão de Constituição e Redação e, nesse sentido, proferiu o voto favorável, sendo seguido pelos demais membros. Parecer prévio número 19.759 do Tribunal de Contas do Estado. A presidente Marli Franck designou o vereador Ido Roden como relator e esse solicitou orientação técnica, a qual explicou que o parecer foi lido no dia 10 de dezembro de 2018 e se refere às contas do governo do Executivo Municipal do ano de 2016. Esta proposição ficará aguardando o relatório posteriormente o voto do relator e demais membros da presente comissão. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis números 96/18, 17, 18 e 19, 17, 18 e 20/19. Nada mais a ser tratado, encerro a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Ninguém querendo se manifestar, coloco então a ata em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata então aprovada. Leitura sumária do expediente. Projetos de lei números 22, 24, 25 e 26/19, já especificados na reunião anterior. Projeto de lei complementar número 2/19, já mencionado na reunião anterior. Projeto de lei legislativa número 2/19, denomina as ruas Francisco Andrigueto e Dari de Moraes Canova, localizadas no loteamento Novo Loteamento Cidade. Também será analisado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ao processo de contas de governo do prefeito municipal do ano de 2016. Nesse momento, então, farão os relatórios, análises e proferirão seus votos. Projeto de lei 22,
Passo então para o relator Arley. Bom, esse projeto já foi discutido na orientação. Não sei se os colegas querem que seja feita novamente a orientação jurídica. Penso que não é necessário, a gente já ouviu. Já né? ouvimos, né? Uhum. Então, o meu parecer já foi discutido na comissão anterior, né? Então, tem a parte, o mérito, né? Mas como nós não vamos discutir o mérito hoje, só a parte técnica, na minha opinião, ele está ok para ir à votação na próxima sessão. Também acompanho o voto do relator. Vereador Ido? Eu diria que faria aqui mais sucinto o voto e depois no dia da votação a gente ia abranger um pouco mais algum detalhamento, que, por exemplo, para exercer esse cargo, o profissional deverá possuir curso superior, habilitação legal para exercício do cargo de professor de educação física, bacharel e tal, né? Sim. Então a gente deixa isso para aquele dia, eu acompanho sim o relator. Vamos então para o projeto de lei número 24/19 e passo então para o relator Ido Roden. Muito bem. Então, de imediato, eu gostaria, se há alguma coisa a reparar com a assessoria jurídica quanto a esse projeto. Como eu havia falado antes, então esse nós só estamos aguardando um retorno por parte do Executivo para aprimorar ele em relação à técnica legislativa, acrescentando essa questão de reversão no caso de algum problema nessa doação, essa possibilidade de reversão ao município. São detalhezinhos burocráticos que não constam no projeto e que seria interessante debater melhor com o Executivo para aprimorar, para melhorar ele. E até o momento eu não tive esse retorno, mas acredito que até semana que vem virá essa situação, então. É do bairro, né? Número? É o 24. Mas eu 20. Ah, desculpa, 20. o 24, eu acabei... E veio a mensagem retificativa esse já veio, já está ok para a votação. Eu confundi com o... Peço desculpas, eu confundi com outro projeto. Mas Isso. o 24 está ok, sim, já veio a mensagem retificativa solicitando que, então, se tirasse o artigo 6º-A, né, que seria o artigo 2º, mas 6º-A da lei anterior, porque é um procedimento mais administrativo, que não competia a essa lei, né, constar aqui, e veio a mensagem retificativa, está ok, daí para ir à votação. Tecnicamente. Sim, a gente fez uma leitura contextual hoje e bem ampla, então a gente também quer dizer que é favorável e que há uma permissão para que um veículo de pessoal que tem religiosidade, igreja, que faça uma promoção, possa também, desde que esse veículo seja da igreja, também fazer a sua propaganda na rua e que passa de 6 para 10 veículos que devem se cadastrar no município e que existe aqui uma ata acompanhando também esse projeto, na solicitação também de aumento de 6 para 10, e que esse projeto ele está dentro das normas constitucionais e que a gente vai falar depois também no dia da aprovação. Só para complementar, então, o artigo esse 6A que seria incluído e que o próprio IGAN também sugeriu para que se retirasse, é justamente sobre a utilização do veículo com ampliação de som quando ocorrerem atividades religiosas no município, tal, porque não encontra previsão na legislação e é um ato administrativo que se refere à cobrança de taxas e alvarás, receitas para o município e que não são são referentes ao processo administrativo de arrecadação, né, e a autorização da atividade e fiscalização. Não se confunde com a vedação constitucional de instituição de tributo sobre templos de qualquer culto do artigo 150, por isso que foi sugerida a retirada dele, então, porque ele não teria o porquê dele estar previsto nessa lei da forma como estava. Juridicamente, ele não seria viável em função desse artigo. Então, ele foi retirado, não é que não possa existir, ele vai ser um processo administrativo, mas não vai estar previsto nessa lei. Então, fica só o artigo 1º. O artigo 2º ali, ele está excluído. Então, eu não tenho essa cópia da supressão. Ela veio para nós ontem. No meu está contextuado ainda esse artigo.
Sim. Por isso que a gente falou de que eu ficava até contente em ver essa solicitação das igrejas, mas então foi retirado. Sim, por meio da mensagem retificativa. Muito bem. Então tá bom. Voto favorável e passo à presidência. Voto também com o relator. Também acompanho o voto do relator. Agora, então, vamos para o projeto número 25, que é da minha relatoria. Peço, então, a orientação da nossa assessora jurídica. Na verdade, essa orientação já foi dada, os colegas julgo necessário que ela repita? Não. Então, eu vou proferir, então, meu voto e ao meu ver, então, ele está apto para ir à votação. Eu acompanho o voto da relatora. Da mesma forma. Muito bem. Projeto de lei número 26, relator Ido. Assessoria jurídica, alguma colocação a mais no 26? Não, esse está ok, é só a questão da situação dos motoristas, né? Ele está de acordo com o padrão 5 e a carga horária também, todos do plano de cargos e funções, é só uma correção. É feito o entendimento dos componentes das comissões, a assessoria também com parecer favorável, nós não vimos outra saída a não ser concordarmos porque ela tem amparo legal favorável. Acompanho o voto do relator. Também concordo que vá à votação. Vamos então para agora o projeto de lei complementar número 2/19, relator Arley. Bom, Esse projeto já foi discutido, nós participamos da discussão da outra comissão, né? Então foi feito um pedido de vistas, é isso? Que ele fica em discussão até a próxima reunião das comissões e vem alguém do executivo esclarecer um pouco mais ele. Seria isso, então, que ele fique aguardando na comissão. Correto. De acordo de que aguarde até que venham maiores informações, detalhamento. Da mesma forma. Isso. Muito bem, então vamos agora para o projeto de lei legislativa número 2/19. Relator, vereador Ido. Denominação de rua. Nós temos aqui a rua Francisco Andrigueto, que denomina a rua 1400, no loteamento Novo Loteamento Cidade, bairro Pindorama, e doutor, digo de passagem, Dari de Moraes Canova. A rua 1500, localizada no loteamento Novo, loteamento Cidade, bairro Pindorama. Eu gostaria só colocar de que as denominações se dá para pessoas que têm um currículo dentro de nosso município com uma atividade social, de liderança e que tenha uma marca. Eu sempre aplaudia esse tipo de denominação. Nesse projeto, não que eu tenha posição contrária, mas o senhor Francisco Andrigueto, ele vem ser parente do Canova. Ele morava em Santo Augusto, fui buscar a biografia dele, morava em Santo Augusto, foi vereador eleito por Três Passos, distrito Santo Augusto de nosso município. Então ele foi eleito vereador com daquela região, componente ela do município de Três Passos. Inclusive o nome dele fui buscar no quadro, consta lá como vereador de nosso município. Mesmo que ele não tenha morado aqui, que nós não temos conhecimento de uma atividade social aqui dentro do município que hoje é o nosso Três Passos, ele na época fazia parte de Três Passos. Então cabe também a ele de ser presenteado eternizado com o nome de Francisco Andrigueto. E o Dari de Moraes Canova, então quem não conhecia ele, a gente por longos anos o conheceu dentro da área social, como na área política também, um líder que foi, pai do ex-prefeito também, e pessoa muito querida de nossa comunidade, e
E certamente a família será longeada de ter os Canova e Andrigueto com denominação de rua eternizada em nosso município. Eu sou de parecer favorável. Também acompanho o voto do relator. Acompanho o voto do relator também. Bom, agora passamos então para o parecer prévio número 19.759, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Relator, vereador Ido. Contas de governo, parecer favorável e recomendação. A existência da irregularidade que, em seu conjunto, não tenha o condão de comprometer a gestão, determina a emissão de parecer favorável e aprovação das contas. As irregularidades verificadas ensejam recomendação à origem, no sentido de adoção de medidas preventivas e corretivas. Eu solicito a opinião da assessoria jurídica para essa entrada que eu dei desse projeto de parecer. Esse projeto, então, ele teve essa questão de verificação de pequenas irregularidades que não comprometeram toda a gestão. Duas delas foi a questão do relatório de gestão que foi entregue com 6 dias de atraso, e outra situação do site que teve que adequar ali, porque toda hora tem novas exigências em relação à questão da lei de transparência, enfim. E todas essas situações foram adequadas, pelo que depois foram elas corrigidas, pelo que eu analisei. Então, só teve a questão de recomendação ao gestor para que se tenha esse cuidado, para que não se repita, mas todo o conjunto, todo o restante foi atendido, e por isso que não teve multa, glosa, não teve nenhuma situação nesse sentido aí por parte do Tribunal de Contas. Mas como é por lei, deve passar aqui, deve ser analisado por vocês, vereadores. Então, juridicamente, ele seguiu todos os trâmites. Teve a questão de 60 dias à disposição do contribuinte, a partir do dia 10/12, foi até o dia 27 de março. Até o dia 26 de abril tem que haver, então, essa votação aqui na comissão. Houve a notificação do prefeito, vai ter nova notificação para a defesa oral, se for de interesse dele, mesmo que foi aprovadas as contas. Não há nenhum problema jurídico para que se vá à votação, e a questão do próprio parecer do tribunal, ele não apontou nenhum problema maior de gestão, mas pode ser depois analisado o mérito novamente na votação em plenário. A recomendação da assessoria jurídica já diz respeito praticamente ao voto do relator, que na recomendação do TSE diz em duas anotações, pois houve em 6 dias de atraso o envio de documentos relativos e tal. Houve atraso em documentos. Esses foram os apontamentos graves que houve praticamente. E aí diz assim: a manutenção dos apontamentos com a emissão de advertência é a origem para que evite a repetição das falhas sob pena de desaprovação futura das contas. Quer dizer, esses apontamentos, se repetidas, eles vão ocasionar um apontamento de maior gravidade, porém apenas para que não se repita. E aí diz: as falhas evidenciadas nos autos não têm o condão de macular as contas do gestor, razão pela qual entendo que mereçam serem aprovados por essa colenda Câmara. E aí diz: emitir parecer favorável à aprovação das contas de governo dos senhores José Carlos Anziero Amaral, Jorge Leandro Dicker, Lélia Milas, gestores do Executivo de Três Passos no exercício 2016, nos termos do artigo 3º da Resolução 1009 de 2014. B. Recomendar ao gestor atual que evite a reincidência das falhas relatadas e adote providências corretivas, as quais deverão ser objeto de necessária verificação em futuras auditoria. Parecer do tribunal favorável, desse relator idem. Também sou favorável de que vá à votação. Bom, eu também sou favorável que vá à votação. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes.